Bom, a nossa análise de hoje vai focar numa reviravolta daquelas no STF. Assunto quente. Muito. O material base é um vídeo recente do canal Professor Nakamura, que foca na famosa revisão da vida toda. E a nossa missão aqui é destrinchar como umas manobras mais técnicas afetam a segurança jurídica do país. Isso, mantendo total neutralidade, claro. A ideia é focar puramente nos fatos e argumentos dessa análise original. Sem tomar partido nenhum. Exatamente. Então, para quem acompanha o tema, acho que a gente precisa voltar rapidinho lá para o final de 2022. Naquela época parecia que a questão estava totalmente resolvida. O STF e o STJ tinham aprovado a revisão a favor dos aposentados, né? No chamado tema 1102. Uma aprovação com repercussão geral, inclusive. Com votos favoráveis de ministros de peso, como Lewandowski, Marco Aurélio. A Rosa Weber também. Isso. Todos já aposentados hoje. O cenário era de uma vitória consolidada para esse grupo. Mas aí o jogo virou completamente. E como exatamente uma decisão desse porte é travada assim, do nada? Bom, é aí que entra a reativação de uma ação antiga pelo ministro Barroso, a ADI 2111. Certo. E o mais curioso e que o professor Nakamura levanta é que essa ação originalmente debatia coisas tipo salário-família. Nossa, nada a ver com a revisão. Nada. O foco era proteger o trabalhador lá atrás, num contexto totalmente diferente. Mas acabou sendo usada para um propósito bem distinto agora. Sim, essa ação voltou à tona para estabelecer uma regra que o pessoal do direito chama de cogente. Cogente? Que é o termo técnico para uma norma obrigatória, que não permite flexibilização nenhuma. E na prática isso forçou o quê? Forçou a aplicação exclusiva do marco temporal de julho de 1994 para os cálculos previdenciários. Entendi. E ao cravar esse marco de 94 como obrigatório para todo mundo, aquelas vitórias dos aposentados lá no tema 1102 foram efetivamente neutralizadas. Exato. O ponto central da crítica no vídeo é que essa manobra configurou uma decisão extra-pétita. Extra-pétita? É. Basicamente, o tribunal julgou e impôs uma regra que nenhuma das partes envolvidas tinha pedido. Ninguém no processo solicitou que essa regra de 94 se tornasse inegociável. Ninguém. Foi algo totalmente fora do pedido original. E quando a gente fala de decisões de alto impacto social, os juízes costumam ter ferramentas para evitar um caos jurídico imediato. A famosa modulação de efeitos. Exato. E a análise faz uma analogia bem interessante sobre ônibus para explicar isso. É uma analogia muito boa. Imagina um juiz no Distrito Federal. Durante um processo, ele descobre uma máfia gigante nos contratos de ônibus locais. E constata que todos aqueles contratos são ilegais. Mas ele não pode simplesmente cancelar tudo no dia seguinte. Claro que não. Se ele fizer isso, a população inteira fica a pé. A cidade para. Para, totalmente. Então, o que ele faz na prática? Ele modula os efeitos da decisão. Entendi. Ele reconhece o erro, diz que é ilegal, mas permite que os ônibus continuem rodando até ter uma nova licitação. É uma forma de proteger o cidadão durante a transição? Perfeito. E o argumento da fonte é que o STF poderia ter usado uma modulação parecida lá no passado, no próprio julgamento do tema 102. Poderiam ter definido limites claros desde o início. Em vez de recorrer a essa manobra de última hora com uma ação antiga e não relacionada. O que gerou toda essa confusão atual, e olhando para o cenário macro, fica muito claro por que isso importa para a sociedade inteira. Não só para quem está se aposentando agora. Exatamente. O alerta principal é sobre a segurança jurídica. Essa quebra de confiança afeta o planejamento a longo prazo de qualquer pessoa. O vídeo traz até um exemplo hipotético bem forte sobre isso. Qual seria o cenário? É como imaginar que daqui a uns anos decidem do nada que as contribuições previdenciárias feitas antes da reforma de 2019 simplesmente não valem mais nada. Nossa, a sensação de perda retroativa seria gigantesca. Uma frustração enorme. E é exatamente isso que sente quem contava com as contribuições anteriores ao plano real. A pessoa vê a porta se fechar de repente. Isso nos mostra como termos técnicos que parecem super distantes, tipo norma cogente ou extra-pétita, têm um poder enorme. Alteram a estabilidade das regras do jogo no país. No fim das contas, acompanhar essas movimentações é fundamental.
Elas impactam a vida de quem passa décadas contribuindo e acreditando naquelas garantias. E para a gente encerrar, fica uma reflexão bem provocativa que esse caso todo levanta. Vamos lá. Se uma decisão com repercussão geral, aprovada pela mais alta corte, para valer no país inteiro, pode ser desidratada anos depois por uma ação paralela? Uma ação que nem tinha esse objetivo inicial. Exato. Até que ponto qualquer direito adquirido ou uma decisão definitiva está de fato a salvo de reinterpretações criativas no futuro? Fique aí o questionamento para se pensar a fundo.